história e eu quero falar do Vasco. De Vasco e Cruzeiro. Você sabe que eu estava conversando aqui com alguns amigos, aí eles estavam falando assim, pô, Fabinho, pô, e o Vasco e tal? Falei, cara, é um jogo pra mim... Todo mundo te pergunta isso. Todo mundo me pergunta, né? Aí ontem até um amigo falou assim, porra, me dá uma esperança. Eu falei, cara, o time é bom. Eu acho o time do Vasco bom. Algumas peças não estão rendendo o que podem render. Mas o time não é ruim. É um time pro meio da tabela sem susto. Ah, mas isso é pouco. Ok, é pouco, mas é uma realidade hoje do Vasco, financeira e tudo. Alguns gastos, para mim, foram errados, mas é uma discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, amanhã tem Vasco Cruzeiro, né? Sábado, domingo, né? Tem Vasco Cruzeiro, é tanto jogo do que aliás, eu tenho uma planilha em casa para não me perder. Domingo, Vasco Cruzeiro. O Dudu foi afastado. Foi. O Cássio tomou frango no último jogo, a torcida quer pendurar ele de cabeça para baixo. O Gabigol está no banco, já fizeram montagem que ele é o gerente do supermercado. Rapaz, mas esse é um típico jogo para o Cássio fechar o gol, o Gabigol fazer gol. Porra, quem não está encostado dá trabalho para o Léo Jardim começar a olhar. Cara, então assim, que o Vasco não permita que isso aconteça. Ele vai poupar alguns jogadores, o Piton já não foi. Né? Ficou Adson. O Adson, cara, assim, o Adson é uma incógnita, né? Porque parece que ele não consegue ter confiança. Ele joga, sente. Então é um jogador que eu já não conto. A hora que ele tiver uma sequência, vai dizer, pô, desfalque. Perfeito. Mas eu acredito que ele vai tirar alguns jogadores. Ou durante a partida, ou já de início. Por conta do controle de minutagem. O Vasco faz uma sequência muito difícil agora, Wellington. É o Cruzeiro em Uberlândia, volta ao Rio de Janeiro, depois embarca para o Paraná para estrear na terceira fase. Eu acho que de lá, não tenho certeza, vai direto para Brasília. Se não for, vem para o Rio, bate e volta rápido. Chega em Brasília, joga com o Palmeiras, o mando era nosso, né, do Rio de Janeiro, mas a diretoria vendeu. Continua sendo mando do Vasco, mas não mais no Rio de Janeiro. Aliás, eu vi nos grupos uma discussão, por que o Pedrinho vendeu o mando de campo desse jogo? Eu tenho quase certeza que esse já estava vendido na Já época estava, da SAF. sim. Aí o comprador falou, eu quero esse jogo. Claro. Ele vai levar, o Vasco e Mirassol ou o Vasco e Palmeiras? Não, o Vasco e Palmeiras. Como foi no ano passado e que lotou, teve recorde de participação do torcedor lá, enfim, de público e tudo. Então, assim, aí de lá vai para Venezuela direto. Porque quarta-feira tem o Puerto Cabello. Volta para Salvador. E depois tem o Lanús. Então a sequência ela é forte. Ah, mas depois faz 5 jogos em casa. Ok, que um deles é o Fluminense, aqui no Rio, o Vasco é visitante no confronto e tal. Eu quero dizer, é uma sequência que o Vasco, na minha avaliação, vai dizer o que vai fazer nessa temporada. E além de ter os 90 e tantos minutos de cada jogo, você tem um negócio chamado viagem. Mesmo de avião, sentadinho. Fretado, que ajuda. Fretado, que já é menos ruim. Sim. Você chega no aeroporto, entra no avião e ele decola. E ainda tem não está cheio o voo, às vezes você pode ir nas 3 filas, às vezes se estica melhor e tal. Isso ajuda. E aí, cara, você vai viajar, eu vi em algum lugar, se não me engano, foi no GE, que o Vasco vai fazer ou 17 mil... 16 a 17 mil quilômetros. É isso. Meu amigo, pô, imagina isso te dando isso em... E a gente não está falando um detalhe. Milhares. Opa! E a gente só não está falando um detalhe. Tudo isso que a gente falou, você não inclui treino. Porque como é que você encaixa treino? E aí vai um problema para o Fábio Carille. Como é que ele organiza o time? Como é que ele ensaia uma jogada? Imagina o seguinte, a logística. Joga domingo, né? Uberlândia. Volta para o Rio de Janeiro logo depois do jogo. Segunda-feira é um treino leve no CT, que é um regenerativo. Na terça, um treino bacana. Na quarta é leve, que já viaja. Joga quinta. Se voltar para o Rio, sexta é regenerativo. Sábado leve, que já tem viagem. Então, você já teve na semana só um treino bom, que foi o de terça. Na semana seguinte, que tem viagem, vai treinar, mas muito leve, porque os jogos são muito espremidos. E você não pode forçar. E você está contando com Nossa Senhora das Vitórias, dizendo que não vai machucar ninguém. Também tem isso, é uma lesão muscular. Por isso que eu acho que contra o Cruzeiro ele vai controlar um Verrete, vai controlar um Coutinho, um Nuno, o Hugo. Eu acho que sim, acho que vai ter que ser isso. Agora, aí me perdoe, eu sou fã do Carille, eu defendo o Carille, eu acho que há uma campanha... Eu não torço contra, porque se eu torcer contra o Carille, eu estou torcendo contra o Vasco. O Carille tem que cair, então tá bom, então eu vou torcer para o Vasco perder, jamais. Então, Fabinho, porque hoje é muito Ctrl-C, Ctrl-V. Claro. Um fala e todos repetem. Sim. Então, ele não presta. Você vai botar quem nesse momento? Quem está sobrando aí para fazer... E a multa rescisória, quem paga?
Aí você, somado a isso que você falou e que é muito bem observado, Wellington, por exemplo, alguém vai dizer assim, o Diniz está livre, tá bom, o Diniz encaixa nesse elenco que tem, porque é esse elenco que ele vai dirigir. Não vai chegar o Diniz e falar assim, manda 5 embora, traz 5 que eu vou resolver o problema. Não. Então, isso também precisa ser... E os jogadores, você conhece também muito bem lá dentro e tal, eu tenho conversado com algumas pessoas do Vasco que me dizem, cara, os jogadores estão fechados com ele. Sim. E entendem que eles também não estão entregando. Porque é muito fácil, Wellington, eu já falei isso em vários vídeos no Fanático Vascaíno, repito aqui na tua audiência, a gente culpar ou fulanizar. A culpa é do Pedrinho, contratou errado. A culpa é do Marcelo Santana. A culpa é do Felipe. A culpa é do Carille. Os jogadores que entram em campo não tem culpa? Fabinho, você já está na estrada há um bom tempo, você já aprendeu, como eu aprendi logo no início. Quando ganha, tem um herói. Sim. Né? Quando perde, tem um vilão. Então, 94, Romário ganhou a Copa para o Brasil. 2002... Fenômeno. Ganhou a Copa. Para mim, o Rivaldo jogou mais do que ele. Sim, mas... sim. Aí você vai... o Vasco campeão da Libertadores Juninho. É o hábito de fulanizar sempre. E quando perde, amigo, tem que ter um culpado. Os clubes, os treinadores, os jogadores, não, ganhamos todos, perdemos todos, mas o torcedor não faz ele assim. escolhe um. Mas eu acho que no caso do Vasco, é o nosso debate aqui, Wellington, o torcedor não pode deixar de olhar o time. Porque, por exemplo, vamos pegar o jogo do Melgar, vencer por 3-1. Carille mexeu mal. Mas, cara, na boa, dentro de campo, qualquer um que joga pelada, no mínimo, vai entender o que eu tô falando. Cara, tá 3-1 pra gente, faltam 15 minutos para acabar o jogo. Botou mais um zagueiro. Vamos evitar que a bola... eles vão cruzar muita bola, então vamos minimizar o risco de cruzar. Era o Lucas Piton e o Paulo Henrique, o Jair, quem estiver pelo lado do campo, encurtar na hora do cruzamento. E na hora que a bola chega na área, o zagueiro tem que levar vantagem, o goleiro tem que sair de soco. Os 3 gols que o Vasco levou contra o Melgar foram de 3 caras abaixo de 1,80 m. É muito pequenininho. Aí você fala assim, a falha do Carille nesse momento? Não, é uma falha individual, posicionamento técnico, observação, a bola tá vindo, o cara tá olhando. E é claro que aí o resultado cai na conta do Carille, mas é pouco, né? Eu boto na conta do Carille, com todo respeito, e como diria no STJD, dando vênia, é de que, para mim, contra o Corinthians, ele trocou 8 de... E eu não trocaria 8. Aí que é o detalhe. Eu trocaria 4 e depois mais 4. Isso. Os 4 que eu queria poupar, eu tiro e boto os 4 talvez que eu tenha poupado inicialmente. Até porque na conta de 8, você só pode fazer 5 substituições, 3 obrigatoriamente não entram. Perfeito. Então, desconfigurou o time, né? Descaracterizou totalmente. Nós estamos falando de um assunto, gente, do jogo. Ele tem lá os motivos dele para ter tirado os 8. Sim. Como ele tem um tirou o Piton, pode tirar alguém contra o Cruzeiro, assim... Mas eu acho que você tirar 3 jogadores, 4, você indica pro adversário, cara, eu tô poupando mesmo, eu tô pensando no jogo seguinte, tô pensando na temporada e conto com esse jogo. Porque ao tirar 8, para mim, a leitura que eu fiz de imediato, eu falei, cara, ele tá contando esse jogo como derrota. E não pode. E você meteu um dedão na ferida para variar, que foi um negócio do Cruzeiro. Não pode cutucar a raposa com essa varinha. Tem jogadores talentosos lá. É óbvio que o Alexandre Matos é um gastador, ele fez isso no Vasco, está fazendo no Cruzeiro, gastou demais, inflacionou, mas qualificou. Amigo Alexandre, eu esperava mais também. Não, é uma decepção. Ele no Vasco e no Cruzeiro também. Também acho. Porque você... E o Pedrinho do supermercado? Sim. Eu sou fã. E agradeço a ele, você sabe que em Minas eu sou cruzeirense. Sim. E aí eu agradeço por tudo que ele já fez pelo Cruzeiro, não é agora da SAF, sim. Mas quando tivemos aquele problema todo lá do Wagner Pires, do outro, ele entrou com dinheiro, ele pagou os funcionários que estavam sem receber. Ele é muito Cruzeiro, isso aí ninguém duvida, mas ele deu a chave do cofre. Aí, para mim, hoje é o problema dele. Ele quer dirigir o Cruzeiro como torcedor do Cruzeiro. Você tem que dirigir o Cruzeiro, ou o Vasco, ou o Flamengo, ou o Fluminense, ou o Botafogo, como o executivo. Então, mas aí talvez ele tenha delegado a pessoa errada, que é o Alexandre Matos. Falou, cara, esse cara entende de futebol, então eu vou trazer ele. O Alexandre é um homem de confiança. O Alexandre já fez um baita trabalho.
A história do Alexandre, eu conheci o Alexandre Matos no América. No América, sim. Ele vai para o Cruzeiro, monta aquele time bicampeão brasileiro. Sim, 2013, Everton, 2014. Ribeiro, sim. Daquela moçada toda. E depois ele roda. Ele monta aquele time do Palmeiras. E aí ele tem um excelente momento no Palmeiras, montagem, descobrir jogadores. Ele traz o Mina, que ninguém conhecia, que veio... É esse Alexandre Matos que a gente esperava no Vasco. Mas, sabe, aí acho que pode ser um fato, o Wellington, que eu esperava no Vasco, que não vi e não vejo no Cruzeiro. Aquele Alexandre Matos tinha mais fome. Do Cruzeiro? Do Cruzeiro, do Palmeiras. O de hoje tá com a barriga cheia. Então ele tá mais esbanjando, ele não precisa correr atrás do dele mais, entendeu? Deixa eu abrir logo trazendo a palavra do Samuel Venâncio, ele que é jornalista, acompanha o Cruzeiro e fala sobre as novidades, a crise no Cruzeiro, adversário do Vasco de amanhã. Fala aí, Barão, um prazer falar com todos os seus espectadores aí, um abraço para todo mundo que está acompanhando. Pois é, um Cruzeiro que vem de derrota vexatória aí na Copa Sul-Americana, podendo pela primeira vez na sua história ser eliminado numa fase de grupos de uma competição da Conmebol, situação bem complicada em termos de Copa Sul-Americana. No Brasileiro tá ali junto com o Vasco, né? 7 pontos, e é um jogo em que o Cruzeiro precisa buscar a vitória. Teve aí a questão de não poder jogar no Mineirão, por isso a partida é no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e vamos aguardar o que vai fazer o Leonardo Jardim. A pressão, ela existe. O Leonardo Jardim tem respaldo total da direção, tanto que ele acabou cortando deste jogo o Dudu. O Dudu deu uma entrevista muito polêmica lá no Chile, questionando por que ele tinha saído da equipe, e com isso não repercutiu bem internamente, e o técnico resolveu afastar o jogador deste compromisso diante do Vasco. Vamos ver para a sequência o que será feito do Dudu. Matheus Pereira, Fagner e Bolassi voltam a ser opção neste compromisso diante da equipe do Vasco. O time será definido no último treinamento neste sábado e o Leonardo Jardim gosta de levar ali até a hora do jogo para confirmar para os jogadores quem inicia a partida. Cruzeiro precisando dar uma resposta positiva neste duelo importante diante do Vasco. Valeu, pessoal. Um abraço. O Vasco precisa, né, aproveitar essa oportunidade aí que o Cruzeiro tá meio abalado e sapecar uma vitória dentro do Parque do Sabiá. Os preparativos do Vasco foram finalizados hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa e tá aí a lista de relacionados. Vasco vai com praticamente o que tem de melhor pro jogo em Uberlândia. O Vasco emitiu uma nota falando sobre 4 ausências nesta relação. Maurício Lemos segue se recuperando de uma fratura na 12ª costela, ele está evoluindo, trabalhando no campo. Há uma dificuldade nessa recuperação porque não tem como você engessar, por isso devagar a recuperação aí do Maurício Lemos. Paier segue em recuperação no departamento médico, problema no joelho direito, ligamento colateral, não sente dor no local. O Estrela está bem clinicamente, realizou exames de imagem, está melhorando de um problema ósseo. E o Lucas Piton, esse sem qualquer problema médico, não vai para a viagem para se poupar, para não ter aí um desgaste, já que o Piton vem numa batida muito forte, será poupado pelo Carille da viagem, porque muitos jogadores viajaram, mas não há garantia de que eles começaram jogando. Lucas Piton sequer viajou. O Vasco ganhou hoje do Flamengo na Gávea 3-1, tá virando rotina, hein? A base do Vasco sapecando o Flamengo, é goleada aqui, é goleada lá, e hoje na Gávea o Vasco ganhou por 3-1. O destaque do jogo foi o Emanuel, camisa número 9, um gol e uma assistência. Vamos ouvir o Emanuel e na sequência o Lourenço. Você sabe, você falou que queria assistência e gol, teve. O que você tem a dizer? Tô muito feliz. Fiz meu primeiro jogo na Gávea, não poderia ter esperado algo melhor que isso, fiz um gol e uma assistência. Pude ajudar na vitória da equipe, que é o mais importante, e acima de tudo, toda a glória seja dada a Deus. Isso aí. Tudo bem, parabéns. Pô, é um sentimento inexplicável, né? Sempre bom cravar contra o Flamengo, ganhar dentro da casa deles. E quando teve a falta ali, eu pensei em bater no canto do goleiro. Aí porque ele estava posicionado mais para lá,
bati chapando ela por fora mesmo. É isso aí. Tamo junto, seguindo por mais. Vambora. Parabéns à base vascaína. Mais uma goleada. Vai preparando o lombo, torcedor do Flamengo, porque na terça-feira tem outro confronto, sub-17. Na Portuguesa, jogo da volta da Copa do Brasil. Jorge Nicola traz informações importantes envolvendo o Léo Jardim. Diz respeito a uma proposta boa feita pelo Vasco a Léo Jardim, goleiro cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Isso significa que o Léo poderá assinar um pré-contrato para deixar o Vasco de graça, sem custos, a partir de 1º de julho. E é preocupado com isso que o Vasco tenta há meses convencê-lo de uma extensão do vínculo. A mais nova proposta, a quarta, é a melhor de todas. Com um salário bem superior ao atual, vínculo até 2030 e um projeto para transformar o Léo Jardim em ídolo. O Vasco cria uma série de metas e feitos que seriam alcançados para transformar o atleta em alguém ainda mais identificado com o torcedor. Já há uma relação super boa do vascaíno com o Léo Jardim, mas o Vasco entende que pode solidificar essa relação com uma série de passos que seriam alcançados a partir do contrato. Não dá para cravar que o Léo Jardim aceitará, até porque as últimas ofertas foram todas recusadas. A grande preocupação em São Januário é de que o Léo Jardim esteja aguardando o fim da temporada para sair sem custos do Vasco para defender um rival. E aí, os 2 milhões de euros que foram utilizados na compra do atleta junto a um clube francês iriam para o espaço. O Vasco, além de perder um grande goleiro, também ficaria assim o retorno desse investimento. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás, sem confirmação do Alexandre Matos, que o Cruzeiro é um dos interessados na contratação de Léo Jardim para 2026, até especialmente por conta da fase horrorosa do Cássio. Você, vascaíno, que pensa sobre Léo Jardim e a importância dele no clube, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Tô achando que dessa vez vai haver um acordo aí, o Léo Jardim vai permanecer no Vasco. Hoje é o dia do goleiro, o Vasco fez uma homenagem, postando aí uma imagem com vários goleiros do passado e os atuais. Na minha opinião, eu quero a sua, na minha opinião, o maior goleiro da história do Vasco chama-se Carlos Germano, pelos títulos conquistados no Vasco da Gama. Essa é apenas a minha opinião. Se inscreva no canal, ative as notificações. O que eu vou falar. O Vasco está dizendo o seguinte: o Rayan está vendido e nós vamos receber o valor da multa rescisória, ou vamos negociar o valor da multa rescisória com o pretendido. Eu já falei semana retrasada, né? O Arsenal não vai pagar o valor da multa rescisória e não sei se algum clube vai pagar, acho que não, mas pelo menos você vai negociar. E por que eu estou falando isso? Gente, o Vasco vem discutindo com o Rayan desde o final do ano passado essa renovação de contrato. Confere, galera. Desde o final do ano passado, né? Preste atenção. Desde o final do ano passado que o Vasco vem discutindo com o Rayan. Ué, se o Vasco renova o contrato do Rayan até o final de 2026, vocês acham mesmo que o Vasco, então, daqui a 6 meses, vai começar a discutir de novo com o Rayan o mesmo tema que está sendo discutido desde o final do ano passado e foi resolvido ontem? Claro que não. Nem o Rayan, nem o Vasco, nem os procuradores, nem os empresários querem isso. Então tá bom. Renova aí até o final de 2026 e aí no final desse ano a gente discute tudo de novo. Óbvio que não, claro que não. A renovação do contrato do Rayan foi para garantir ao Vasco o recebimento de um valor da multa rescisória ou discutir a multa rescisória com o clube que está contratando o Rayan. Qual clube que está contratando o Rayan? Qual clube que está contratando o Rayan? Não sei. Isso eu não sei. Mas ele está vendido, galera. Senão o Vasco não faria esse tipo de negociação, não. Porque seria uma negociação até arriscada. Renovar até o final de 2026. Normalmente, vocês podem buscar na história de todos os clubes. Você faz um contrato com a sua joia de 3, de 4 anos, justamente para você assegurar, para você ficar tranquilo. Essa extensão de contrato não dá nenhuma tranquilidade ao Vasco e ao Rayan, a não ser que ele já esteja vendido. E eu tenho convicção que ele está vendido. Por isso a extensão do contrato. Não sei a opinião de vocês. Isso me lembra muito, não sei se vocês lembram disso,
Me lembra muito o que aconteceu com o Andrei Santos, jogador que o Vasco tinha aqui na base, subiu aos profissionais, fez uma excelente Série B no ano de 2021. E o Vasco, quando anunciou a renovação de contrato do Andrei, já se existia essa expectativa de que a renovação foi para aumentar a multa, a renovação foi justamente para que o jogador possa devolver financeiramente ao Vasco o que foi investido nele, né, em forma até também de gratidão, e não sacanear o Vasco. Então, dessa forma, eu leio a situação do Ryan dessa mesma forma, de que o jogador já deve ter alguma coisa em andamento, sim. Isso não é deve. Tem coisas em andamento, sim, porque a gente já deu essa informação e temos essa informação, e com certeza absoluta vai ser vendido em algum momento. Se vai ser no meio do ano, eu até acredito que sim, mas pode não acontecer. Mas que está acontecendo, sim, está acontecendo. E esse jogador é bom de bola, está vivendo até um bom momento, voltando a entrar bem nas partidas, fez um gol outro dia, sendo importante. Tenho certeza absoluta que quando vendido vai ser muito bom para o Vasco da Gama. Ryan, que é sempre monitorado por clubes europeus, clubes ingleses, sempre de olho no jogador. Eu já falei aqui que eu acho que o Ryan vai acabar indo para o futebol português, vai para perto do Baran, mas vamos ver o que vai acontecer com esse jogador, que sim, é muito bom de bola e vai devolver uma grana ao Vasco. E, claro, para finalizar e até resumir o que a gente está falando, é um movimento meio que natural mesmo, de renovar com o seu jogador da base, mas mesmo sabendo que ele não vai ficar, né? Mas não é natural renovar por apenas um ano. Honestamente, eu não me lembro de uma renovação apenas por um ano. Eu não me lembro. Isso não é natural. Isso me chama a atenção. E é por isso que eu tenho a convicção de que ele está vendido. Porque não faz nenhum sentido. Não faz nexo nenhum. Olha, o Vasco está negociando com o Ryan miseravelmente há 5 meses. Pelo menos há 5 meses. Então daqui a 6 meses vai começar a discutir de novo. Porque se o Ryan não for vendido, só para finalizar e o Lineker poder opinar também, se o Ryan não for vendido nesse meio do ano, começa a discutir com o Ryan de novo no final do ano que vem a extensão do contrato dele. Porra, não faz sentido. O que você acha, Lineker? O Ryan todo mundo já sabe, né, que é a moeda da vez para impulsionar as finanças do clube, né? A gente já sabia que essa movimentação iria acontecer o quanto antes, até porque para um clube fazer uma proposta muito alta, já que o Ryan poderia assinar um contrato daqui a 1 mês e 5 dias, não faria sentido, né? Então, essa extensão contratual, ela é exatamente para impulsionar essa venda para o final dessa janela de transferências do meio do ano, né? Eu acredito que a gente vai estar perdendo o Ryan nesse cenário. E diante desse cenário, a falta de leitura, né, dessa gestão de elenco, ela é perigosa, porque o Carille, ele fala que o Ryan é o substituto do Verratti, que não precisa no mercado, porque encontrou no Ryan, e sabendo que o Ryan vai ser vendido. É uma coisa de maluco a gente pensar que um jovem de 18 anos que vai embora, é plano, já está na cartilha da diretoria, tem que ir embora por conta das finanças. E ele ser bancado pelo treinador e pela comissão técnica como o reserva imediato do seu principal jogador, né? Vasco age nos bastidores e tenta a contratação de Luciano. O Vasco da Gama está se movimentando forte no mercado e fez uma proposta oficial para tentar contratar o atacante Luciano, do São Paulo. De olho no fortalecimento do elenco para a sequência da temporada, a diretoria cruzmaltina vê no camisa 10 tricolor uma peça importante para dar mais qualidade ao setor ofensivo. Segundo informações de bastidores, o Vasco já enviou uma oferta ao São Paulo e aguarda a resposta nos próximos dias. A negociação, porém, não deve ser simples. Luciano é considerado uma peça importante no elenco do técnico Luiz Ubeldia e tem contrato com o clube paulista até o fim de 2026. Ainda assim, a vontade do jogador pode pesar no desfecho da negociação. Pessoas próximas a Luciano afirmam que ele vê com bons olhos a possibilidade de um novo desafio no Rio de Janeiro, principalmente diante da proposta de ser protagonista no time vascaíno.
A diretoria do Vasco adota cautela, mas confia no projeto esportivo e financeiro apresentado para convencer tanto o atleta quanto o São Paulo a liberá-lo. Caso o acerto se concretize, Luciano seria mais um reforço de peso para o time de Fábio Carille que busca uma recuperação na temporada. Novidades podem surgir nos próximos dias.